Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido aqui pela TOTUS, tá? Hoje a gente vai falar com vocês a respeito de lançamento manual de frete. E antes de a gente começar, eu gostaria só de explicar para vocês mais ou menos como vai funcionar, tá? Então, a gente vai fazer uma explicação a respeito de como o processo funciona. A gente vai tirar dúvidas lá no final da apresentação e da demonstração, tá? Então, deem uma olhadinha ali no bate-papo, né? Que vai ser encaminhado um link para que vocês possam fazer as perguntinhas ali através do Slido, beleza? E qualquer coisa também vão comentando aí, mas a gente vai ter um tempo específico de tirar dúvidas lá no final, beleza? Eu sou a Caroline. Eu sou analista de suporte técnico, vou estar falando aqui para vocês do processo mais relacionado à área fiscal, tá? E temos também, Daiane está por aí? Boa tarde a todos, meu nome é Daiane, sou analista do suporte comercial faturamento. Muito obrigada, Dai. Obrigada a vocês por estarem aqui também, né? Prestigiando a gente, querendo aprender um pouco mais, porque com certeza vai ajudar muito vocês aí nos processos operacionais de lançamento de frete, tá? E como que será dividida a nossa apresentação? A gente vai ter ali a apresentação do componente, né? Quais são as configurações. Nós teremos ali exemplos, né, de lançamento manual de frete e a gente vai ter o espaço para dúvidas no final, tá? A gente montou aqui uma documentação com algumas observações importantes, né, que a gente vai falar ao longo da apresentação e o documento será encaminhado para vocês depois com os links, né? Que do processo de frete nós temos vários artigos ali na nossa central de atendimento, tá? Por exemplo, esse daqui, que é a base de conhecimento, que explica de maneira geral como que funciona o processo como um todo. Mas aí a gente vai dar uma detalhada maior aqui para vocês hoje, tá? Então, assim, hoje no sistema, nós temos 4 formas de lançar um frete, tá? Nós temos o lançamento de transação manual, que é o TRA-FM 050, né? Lança como se fosse uma compra de mercadoria. Nós temos o processo de entrada por XML, que é o GRFM 076. Nós temos também o processo de importação de CONEMB, que é de conhecimentos embarcados, que é o ADFFP 06, que é aqueles casos em que a transportadora manda um arquivo com vários fretes. E nós temos também o ADFFP 021, que é justamente o processo que a gente vai comentar aqui. O ADFFP 021 é um processo de lançamento manual, mas o que diferencia ele de uma entrada por XML ou do próprio TRA-FM 050 é o fato de ser um componente específico para lançamento de frete, em que conseguimos lançar vários fretes ao mesmo tempo e não precisar ficar fazendo lançamento um a um, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês a tela do sistema, em que a gente vai fazendo as demonstrações, tá? Então, Dai, se você quiser, pode iniciar falando um pouquinho a respeito da operação, né? Que a gente precisa ter a operação cadastrada para fazer o lançamento, tá? Bom, pessoal, o primeiro passo para o lançamento manual de frete é o cadastro da operação. Existem algumas particularidades em relação à operação para lançamento de conhecimento de frete e a gente vai estar falando agora. Carol, se você puder colocar a nossa operação em tela, o exemplo Sim. que a gente A cadastrou. 161, isso. Ok. A operação, ela sempre vai ser do tipo entrada. A modalidade, ela tem que ser conhecimento de frete, tá? Por se tratar do processo de frete, ok? A Carol está sinalizando ali. É importante que seja modalidade de conhecimento por conta do processo em si. Pois existem algumas situações onde é necessário realizar o cancelamento, e se a modalidade for diferente, o sistema ele entra numa lógica diferente, e pode ser que o seu cancelamento ele não seja desfeito da forma correta, ocasionando situações onde o conhecimento ele fica como emitido, ou até mesmo o financeiro ali ele não é cancelado, ok? Um outro ponto muito importante e que vai definir se vai gerar
a duplicata lá no financeiro, é o flagzinho ali, gerar financeiro está marcado, ok? Beleza, então, gente, é exatamente isso, tá? Obrigatoriamente tem que estar como conhecimento de frete. Lembra que a gente está falando de um módulo que é específico para lançamento de conhecimento de frete. Então, toda a lógica do sistema está preparada para isso. Se a operação ela está com alguma coisa que não seja relacionada ao processo de frete, aí o sistema não vai reconhecer e podem ser ocasionados erros igual o que a Daiane comentou, né? Então, na hora de fazer o cancelamento, se não tiver como conhecimento de transporte, o sistema não vai conseguir fazer o cancelamento pelo módulo de frete da forma correta. Então, por isso que a operação já deve estar devidamente cadastrada, tá? E quando a gente está falando de operação, né, essas operações elas precisam ser previamente liberadas para ser utilizadas lá no componente que a gente vai mostrar, e elas também têm algumas configurações fiscais, né? Porque, né, o lançamento de frete é um documento fiscal. Então, assim como toda operação do sistema, o frete precisa ter uma regra fiscal cadastrada, tá? Essa regra fiscal, ela é cadastrada lá pelo FIS-FM 087, tá? Eu vou abrir aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Não é o nosso objetivo se aprofundar em como tem que ser uma regra fiscal, tá? A gente até tem um outro webinar de regra fiscal que a gente fez há um tempinho atrás, depois dá para compartilhar para vocês verificarem também. Mas é importante que essa regra fiscal ela seja cadastrada sempre com o apoio da contabilidade, porque tem o CFOP, tem aqui a linha dos impostos, né? Se vai ter ICMS, se vai ter PIS, se vai ter COFINS. Então, é sempre a regra fiscal que determina como que vai ser ali a questão da tributação e ela precisa estar amarrada aqui na operação, tá? Outra coisa muito importante é que, como a gente está falando de um documento fiscal, é preciso que ele tenha a linha dos impostos, senão ele não vai ser levado lá para os livros fiscais da maneira correta. Então, sempre que vocês cadastrarem uma operação de frete, é importante que esse quadradinho aqui em cima, o gera registro de imposto, também esteja marcado, tá? Porque é quando ele está marcado que o sistema entende que tem que levar a linha dos impostos conforme está configurado ali na regra fiscal, tá? Outro ponto importante é aqui o tipo de documento emitido, ele tem que estar como nota fiscal, até porque está sendo emitido um documento fiscal, tá? A única coisa que não é obrigatória ser informada aqui na operação do frete é o modelo de documento fiscal. Por quê? Porque o sistema, aqui no módulo de frete, na DFFP 021, tem um campinho em que a gente seleciona o modelo de documento. Então, o sistema sempre vai respeitar o modelo de documento que foi digitado aqui. Então, quando vocês cadastrarem uma operação aqui no GIRFM 065, estes campos aqui, ó, os que a Daiane comentou, né, o fato de ser entrada, conhecimento de frete, nota fiscal, eles são obrigatórios. O gera financeiro vai depender se é para gerar o livro fiscal ou não, e todos os outros campos são preenchidos de acordo com a necessidade da empresa, né? Cadastro de operação, cada empresa tem sua regra de negócio, tem aí uma necessidade específica, mas os campos que são obrigatórios, que tem que ser assim mesmo, são esses, tá? Ser de entrada, ser aqui como conhecimento de frete na modalidade, tipo de documento emitido, ser nota fiscal, e o modelo documento fiscal, ele não precisa estar preenchido. Se vocês preencherem, o sistema, mesmo assim, não vai levar para a DFFP 021, porque esse processo aqui foi desenvolvido de modo que na hora que estiver fazendo o lançamento, seja digitado o modelo de documento fiscal, tá? Então, com relação à operação, é basicamente isso. Então, precisa estar aqui cadastrada, tá? Depois tem que ir nos componentes de liberação de operação, que é ou a ADM-FM 023, no caso de operação ser liberada por usuário, ou o GRFM 015, no caso de a operação ser liberada por componente, tá? Independente da forma que vocês liberarem, né? A operação, ela vai ser visualizada aqui no ADFFP 021, tá? Deixa eu só abrir ele aqui novamente. Sobre a liberação de operação, se for liberada por usuário componente, a que for liberada no GRFM 015, que seria para o componente, ela não vai ficar disponível. Aí vai ser apresentada somente a lista de operações
liberada para o usuário no componente. Isso. Essa é a lógica do sistema, gente, para todos os componentes que tem a questão de liberação de operação. O que a gente tem que pensar? Liberação de operação por componente é genérico, então quem tem acesso ao componente consegue acessar aquelas operações. Mas a partir do momento que eu liberei uma operação para um usuário, significa que o sistema tem que respeitar o que está específico para aquele usuário. Então, né, é justamente essa questão que a Daiane comentou. Se liberou por usuário, vai respeitar o que está liberado por usuário. Liberação por componente é mais nos casos em que a empresa não faz um controle por usuário. Libera tudo que o componente precisa de acesso e a pessoa que está fazendo que escolhe as respectivas operações, tá? Outra coisa é que pode ser selecionada mais de uma operação aqui no ADFFP 021, tá? A gente liberou só essa daqui, que é de conhecimento de frete, mas caso vocês tenham aí operações diferentes, que por algum motivo ali tenha que ter uma informação diferente, dá para liberar mais de uma aqui, tá? Mas a ideia é que você tendo várias regras fiscais vinculadas na operação, não precise ter tantas operações assim cadastradas. Então, uma já é para dar conta do recado, tá? Pode dar continuidade aí, Dai. Vamos lá. Então, o primeiro passo é informar a transportadora. A transportadora ela vai estar cadastrada lá no PES-FM 010, é uma pessoa jurídica, né? E tem que ter o tipo funcional fornecedor marcado, ok? Para a gente poder gerar o financeiro desse lançamento. Aqui, tá, gente? Sempre contas a pagar precisa de fornecedor. Então, ela está marcada aqui como transportadora e como fornecedor também para gerar o contas a pagar certinho. E é uma PJ, pessoa jurídica aqui em cima. Então, tá certinho. Ok, aí a gente vai informar a operação que a gente configurou. A data da entrada, ela vai ser a data atual, né, que é a data que vai gerar o documento lá no financeiro. A integração da duplicata, ela, por padrão, ela vai pegar de um parâmetro. Carol, se você puder abrir o parâmetro. Uhum. Ele é lá do ADM-FM 014, 014, né? isso. Que é o CD Integra Frete CP. A gente colocou como 1, que é integração pela fatura, mas ele pode ser alterado no ato do lançamento. Então, ali no momento que eu estou lançando, se vai ser por conhecimento, eu posso lançar por conhecimento. É só uma forma de você deixar padrão, ok? O próximo passo seria o modelo do documento fiscal. Aí aqui também tem que, né? Sim. A diferença entre essas duas. Gente, fatura é o seguinte, eu vou lançar vários conhecimentos nesse MAN, e aí eu vou processar. Por fatura, geralmente eu coloco ali o número da fatura, DocCob, e o que o sistema faz? Ele vai gerar uma fatura lá no financeiro com o número de cada conhecimento e automaticamente ele vai liquidar essas faturas e vai fatura não, gente, estou falando errado, duplicata, tá? E automaticamente ele vai liquidar essas duplicatas e gerar uma em aberto com o número da fatura ali e o valor total, ok? Vai ser feito um agrupamento, né? Ele lança tudo. Então, se eu lancei o conhecimento 1, o 2 e o 3, eu tenho 3 conhecimentos lançados. Ele vai agrupar todos esses, vai ficar como liquidado no financeiro. Aí vai ser gerada uma nova duplicata lá no financeiro com esse número aqui, ó. Okay. Beleza, vai. O estágio da duplicata, ele é a forma que você vai gerar essa duplicata no financeiro, ok? E, por exemplo, se for conhecimento, eu vou gerar no financeiro duplicatas com os números do conhecimento, ok? Então, por exemplo, se eu lançar 100 conhecimentos e eu colocar ali conhecimento, você vai ter 100 duplicatas em aberto no seu financeiro, ok? O próximo passo. Acho que é a data de vencimento, né? A data de vencimento é quando essa duplicata ela vai vencer. Então, você vai colocar ali a data do vencimento. E o tipo de despesa, ela é uma informação mais financeira, né, Carol?
Isso, só para definir, né? Se é uma despesa referente a uma compra ou se é uma venda, né? Porque algumas vezes quando a gente lança um frete, às vezes a gente está vendendo uma mercadoria, mas nós que somos responsáveis pelo frete. Então é um campo aqui informativo, tá? Vou colocar aqui como venda, para ter alguma coisa. A gente está lançando aqui um na prática, mas depois a gente pode lançar outro também, tá? Aí o Aí eu acho próximo que de parte prazo financeiro. é isso. Da parte assim, gente, que gera a integração com o financeiro, é normalmente isso, tá? Lembrando que esses campos aqui, eles só vão ser habilitados se lá no GRFM 065 tiver sido selecionado o que é para gerar financeiro, tá? Aí vai ficar a informação aqui de despesa, duplicado, tipo de integração. Caso contrário, vão habilitar somente os campos do documento fiscal, tá? E quais campos são esses? A gente tem aqui o modelo de documento, que eu comentei com vocês que não adianta configurar lá no GRFM 065, porque esse módulo aqui, ele sempre vai acatar o que está sendo informado aqui, tá? Então, para esse exemplo que a gente está fazendo, eu vou selecionar nota fiscal de transporte rodoviário de cargas, tá? Aí tem esse campinho aqui de detalhamento também, tá? Para que ele serve? Quando a gente está falando de frete, a gente tem apuração de impostos, né? De ICMS, PIS, COFINS. E quando a gente está lançando um frete, a gente já consegue informar aqui nesse campo um detalhamento para constar lá no nosso SPED, tá? Para a empresa que gera apuração fiscal pelo sistema. Então, informando aqui um detalhamento que esteja previamente cadastrada no FIS-FM 022, né? Para definir se é um detalhamento a crédito ou se vai ser um débito na apuração, enfim. Cadastrando aqui o detalhamento quando processar o livro fiscal e for gerada a apuração dos impostos depois, e for gerado o SPED, essa informação também será levada ali para o arquivo fiscal, tá? E aqui dessa parte inicial das opções, uma outra opção que a gente tem aqui é esse quadradinho aqui, ó, subtrair pedágio da base do PIS e da base da COFINS. A gente sabe que quando a gente lança um conhecimento de transporte, a gente tem ali a presença do frete em si e também de alguns pedágios. Então, dependendo da legislação vigente, né, para cada estado e tudo mais, vai ser definido se o pedágio, se ele vai fazer parte dos impostos, tá? Então, com relação ao ICMS, é lançado aqui embaixo, na hora que a gente está fazendo o lançamento que a gente define, né? Mas sobre o PIS e COFINS, para definir se vai ou não vai fazer parte, tem que marcar essa opção aqui, tá? Então, dessa parte inicial do frete, é isso. Depois a gente tem o lançamento em si, tá? Tem mais alguma coisa para acrescentar aqui dessa primeira parte, Daiane? Seria isso, Carol. Isso, né? Então, gente, vamos começar aqui um lançamento de frete, tá? A gente vai lançar um aqui, tá? Mas podem ser lançados vários, tá? Então, né, depois que a gente selecionou ali o modelo de documento, eu não vou selecionar aqui detalhamento porque eu acho que não vai fazer tanta diferença aqui para fins de teste, tá? E nem subtrair pedágio, PIS e COFINS, que a gente configurou só o ICMS para ver como que vai ser ali o tratamento, tá? Mas, basicamente, aqui, na hora que a gente está fazendo o lançamento, a gente vai digitar o número do conhecimento, que é o número que veio lá no nosso documento fiscal, tá? Aí a Carol, gente tem aqui, oi, esse primeiro teste faz um lançamento com 2 conhecimentos, já que a gente colocou lá o tipo de para integração integrar por futura, fatura, né? para a gente depois poder mostrar para os clientes como que Como fica o ficou no financeiro. financeiro. Show, podemos fazer sim, tá? Então, gente, a gente clicou aqui, selecionou aqui o conhecimento, e agora a gente está no campo de série. Se vocês observarem, o sistema já buscou ali a série C, tá? Essa série C, ela está fixa em um parâmetro, daqui a pouquinho eu mostro o parâmetro para vocês, tá? Esse parâmetro, ele define qual que é a série padrão que o sistema vai buscar. É que nem aquele caso ali da fatura, né? Tem um parâmetro que define qual vai ser o padrão, mas aqui no momento do lançamento eu posso mudar. Só que um detalhe importante aqui da série, eu só posso mudar quando o cursor passou sobre ela pela primeira vez. Então, estão vendo ali que o C está azulzinho e passou ali pela primeira vez. Então, eu posso colocar, por exemplo, ó, série 1. Se eu dei um tab no campo e tento voltar aqui depois para mudar, ele não vai deixar. Por quê? Porque eu já passei pelo campo. Então, se era para ser a série 2 e não a série 1, aí eu tenho que remover
a linha do imposto e fazer um novo lançamento, tá? Deixa eu dar um F8 aqui, removi, tá? Então, lembrem-se sempre, a série, ela é digitada ali no momento inicial, na hora que eu passei o cursor por ela pela primeira vez. Depois que eu passei, se eu precisar mudar, ele não muda mais. Então, tem que remover a linha do lançamento, tá? Aí, o parâmetro, ele é lá do ADM-FM 013, tá? Na documentação que a gente vai encaminhar para vocês, tá? Então, é esse daqui, ó. CD, série, frete, com, que é para definir a série padrão para geração do conhecimento de transporte. Então, se vocês costumam receber bastante conhecimento de transporte com a série 1, dá para colocar o número 1 aqui, que já vai carregar 1 automaticamente. Quando não tem nada preenchido, o sistema pega aqui o valor global, que é o C. Por isso que quando eu digitei aqui a primeira vez o número do conhecimento de transporte, ele acabou puxando a série C. Mas aí é só mudar aqui o número, que dá certo também, tá? O CFOP é uma informação aí determinada pela contabilidade, tá? Normalmente ele é buscado da regra fiscal, mas o lançamento, como esse componente aqui é de lançamento manual, eu posso digitar qual CFOP que eu quero que o sistema busque. Então, aqui, a regra fiscal, ela é necessária, só que esse componente, ele é bem manuseável, eu consigo mexer, eu consigo alterar. Da forma que eu colocar aqui, mesmo que na regra fiscal esteja diferente, o sistema vai acatar o que está aqui, porque ele, como ele é um lançamento de frete manual, entende-se que é para pegar da forma que o usuário está digitando, tá? Agora, quando a gente está falando de um processo que é de importação automático, aí sim a regra fiscal tem um papel mais importante, porque do jeito que está configurado na regra, o sistema vai levar, tá? Então, vamos supor aqui que esse CFOP tenha que ser 2352. Consigo ajustar aqui normalmente, tá? Aí eu informo a data de emissão do conhecimento de transporte, tá? Então, vou colocar aqui dia 20/9. O peso, né? Essa informação sempre vem no documento que está sendo lançado. Não é um campo obrigatório, tá? Mas a gente vai digitar aqui. A alíquota, gente, é a alíquota do ICMS, tá? Aqui a gente está falando do ICMS. PIS e COFINS vai ser buscado conforme está na regra fiscal, se tiver, tá? Então, vamos colocar aqui que o ICMS está na alíquota de 12%, tá? Aí a base de cálculo de ICMS, tá? A gente tem que lembrar que o frete, quando a gente tem um conhecimento de transporte, a gente tem a presença do frete e a gente tem a presença do pedágio, tá? Então, para fins de exemplo, vamos pensar que a gente tem um frete no valor de R$ 100 e a gente tem um pedágio no valor de R$ 50, tá? Aí, nesse caso meu aqui, que eu estou dando de exemplo, eu vou tributar do frete e o pedágio, tá? Como eu vou tributar o frete e o pedágio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que a base de cálculo do ICMS é R$ 150. Então, se eu pegar esse 150 e multiplicar por 12%, dá o valor de ICMS de 18. O sistema já calcula automático, tá? O meu pedágio é o valor de R$ 50. Aí, o campo de valor total do frete é sempre o campo da base de ICMS mais o pedágio. Só que se o seu pedágio já está incluso ali na base de cálculo do ICMS, é só fazer o ajuste. Então, se a base do meu ICMS é os R$ 100 de frete mais 50 de pedágio, o valor total do meu frete são 150. Então, eu só posso colocar aqui, ó, valor total do frete 150, tá? Porque assim, se a minha base de ICMS é 150 e esse 150 é só o valor do frete, aí sim que eu teria R$ 150 do frete, mais 50 do pedágio, o total do frete ficaria 200, tá? Então, existem essas duas situações, mas aí é só colocar ali manualmente, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui, aí no outro frete, eu faço de uma outra forma em que o pedágio não some na base de cálculo do ICMS, só para vocês verem a diferença, tá? Total de carga que não é um campo obrigatório, mas se tiver informação ali no arquivo, vocês podem colocar, tá? Aí aqui tem o tipo de cobrança, se é CIF ou se é FOB, tá? Isso daqui é a empresa que vai ter que ver certinho qual que é o tipo de cobrança, tá? Mas basicamente, CIF é aquele tipo de cobrança em que o frete é a responsabilidade do vendedor. Então, se você está vendendo a mercadoria e o frete é sua responsabilidade, você que está pagando por ele, o serviço de transporte está sendo prestado a você, o tipo de cobrança costuma ser CIF. Agora, o FOB é quando você é o comprador da mercadoria e você que é o responsável,
tá? Como eu coloquei aqui em cima que é uma despesa de venda, eu estou colocando aqui que o tipo de cobrança é CIF, tá? Só para ficar mais casadinho. Esse campo de situação é o campo da situação do frete, tá? Então, se o frete está normal, é porque eu estou lançando ele agora. Se ele estiver processado, é porque eu já processei e já integrei no livro fiscal. Se ele estiver cancelado, é porque eu fiz o cancelamento do arquivo, tá? Aqui dá para pôr centro de custo do financeiro, mas é uma informação que dá para pôr em outro lugar também, que a Daiane vai mostrar para vocês depois. E aqui tem um campinho da chave de acesso, tá, gente? Só uma observação. O campo de chave de acesso aqui para mim, ele tá chumbado, tá? E por que que ele tá chumbado? Porque eu selecionei aqui em cima que o meu modelo de documento é conhecimento de transporte rodoviário de cargas, ou seja, é um documento que não é um documento eletrônico. Se ele não é eletrônico, não vai habilitar o campo de chave de acesso. Se eu tivesse colocado que o meu modelo de documento é CTE, teria liberado o campinho da chave de acesso. Eu só não coloquei CTE, porque senão eu ia ter que digitar uma chave de acesso, né? Aí ficaria um pouquinho mais chato aqui para lançar para fins de exemplos, tá? Então, mas é importante, né, que vocês saibam que se for usado um modelo de documento fiscal eletrônico, tem que ser digitada a chave de acesso com os 44 dígitos certinho, né? O sistema vai validar se o número de nota que está presente na chave de acesso está condizente aqui com o número do conhecimento, porque a chave de acesso tem todas as informações. Ela diz ali qual que é o estado que emitiu o frete, qual que é a data, qual que é o CNPJ, qual que é o número de nota, qual que é a série, qual que é o modelo de documento, tem várias informações na chave. Então, o sistema usa a chave de acesso para conferir se as informações digitadas estão corretas, tá? Tá, e se você quiser acrescentar também as validações de chave de acesso com relação ao faturamento, tá? Ok. Existem algumas situações onde o fornecedor tem as filiais, né, matriz filiais, e quem emite os conhecimentos são as filiais. Porém, a parte financeira é emitida pela matriz. Em algumas situações, quando eu estou lançando o conhecimento de transporte, o CTE, e eu coloco, por exemplo, a transportadora 12, que é a matriz, mas ali eu estou incluindo o conhecimento que foi a transportadora 13, vamos supor, que é uma filial que emitiu. O sistema, ele automaticamente ele vai validar que a chave de acesso difere a chave de acesso informado difere difere, Carol, é isso? É algo assim, difere da transportadora, né? Do CNPJ informado. O que acontece? O sistema, ele não vai permitir que você lance um conhecimento de frete para uma transportadora que não seja a que emitiu, ok? Então, nessas situações, o que a gente recomenda? Lançar esses conhecimentos de forma separada, dentro do lançamento manual, para a respectiva transportadora que emitiu, e, em seguida, né, acessar o componente financeiro que faz o agrupamento de duplicata por coligado e fazer o agrupamento dessas duplicatas e gerar somente uma duplicata em aberto lá com o valor total que você vai efetuar o pagamento para o seu fornecedor. Na documentação que a gente vai enviar, a gente anexou ali a base de conhecimento de como que faz esse agrupamento, mas ele deve ser feito dessa forma para a gente não ter problema depois lá com o fechamento do SPED fiscal. Então, sempre que for emitido por uma transportadora diferente da transportadora que foi emitido ali o boleto de cobrança, lançar de forma individual e depois fazer o agrupamento das duplicatas, ok? Exato. Então, assim, se a transportadora 12 tem o CNPJ X, quando eu for lançar aqui os conhecimentos, eu só posso lançar nesse processo manual que a gente está falando, tá, gente? Os processos de importação têm algumas validações diferentes. Mas no processo de lançamento manual, se eu informei aqui em cima que a transportadora do conhecimento é a 12 e ela tem o CNPJ X, na hora que eu for lançar aqui os conhecimentos de transporte, eu vou vinculando
todos os conhecimentos que foram emitidos por essa mesma transportadora. Porque lembra que essa transportadora aqui tem um cadastro de pessoa no PES-FM 010 com o CNPJ dela. E lembra que a chave de acesso tem a informação do CNPJ da empresa que emitiu. Então, se o CNPJ aqui é X e a chave de acesso tem o CNPJ Y, o sistema vai fazer essa validação que a Daiane comentou. Então, nesses casos, lança tudo separadinho mesmo, né? A transportadora 12 tem 300 conhecimentos, lança os 300 conhecimentos para 12. A 14, que faz parte do mesmo grupo, que é uma filial, tem outros 300, lança separadinho dessa outra empresa e depois lá no financeiro faz a parte do agrupamento. Porque esse agrupamento é um agrupamento financeiro. Fiscal, cada nota é uma nota diferente e deve ir para o arquivo fiscal com seu respectivo CNPJ, tá? Então, a gente vai encaminhar na documentação esse passo a passo para vocês, tá? Beleza? E assim, gente, a gente lançou aqui o conhecimento de frete aqui no sistema. Na hora que a gente dá um tab, ele já gera a linha de imposto aqui embaixo, tá? Então, o que a gente pode ver? A base de cálculo do meu imposto era 150, né? O valor do pedágio, ele está incluso aqui nesse 150. Então, ele gerou aqui, ó, a base de cálculo de 150 com esse valor de imposto. Agora, vamos levar em consideração um frete, tá? Vou colocar aqui, que o pedágio não faz parte da base de cálculo, tá? Então, ó, vou colocar a alíquota de 12. A base de cálculo do meu ICMS é R$ 100. Então, a mesma coisa, é um frete de R$ 100 e um pedágio de 50. Só que o meu ICMS, ele só vai tributar sobre o frete, não sobre o pedágio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que a base de cálculo de ICMS é R$ 100, né? Que é só o valor do frete. Pedágio, eu vou pôr os mesmos R$ 50. Então, meu total do frete é 150, é o valor do frete normal mais o pedágio. Só que vocês vão ver que quando eu vou dar tab, olha o que aconteceu aqui embaixo na linha do imposto. Trouxe a base de cálculo do ICMS referente ao frete, só que como o pedágio é uma informação que tem no frete, mas não teve tributação, o sistema jogou no campinho valor outro. Por quê? Quando a gente está falando de imposto, isso é um conceito um pouquinho mais fiscal, tá? Eu tenho ali o valor do documento fiscal. Aquilo que é tributável tem que ficar no campinho de base de cálculo. O que não é tributado, ou tem que ir para o campo isento, ou tem que ir para o campo outro. Então, quando eu digo para o sistema que o total do meu frete é R$ 150, só que desses 150 só 100 é tributado, então o que o sistema entende? Ó, a diferença entre o total do frete e a base de cálculo é justamente o pedágio. Se o pedágio não é tributado, ele vai para o campo outro, porque daí fiscalmente todos os valores da nota ou do documento fiscal, ele está sendo lançado para algum DANF na linha de imposto e não vai ter problema ali na escrituração, tá? Então, o sistema tem essas duas formas de lançar. Se o seu frete, o seu pedágio são tributados, coloca a base de cálculo cheia aqui, o valor total de frete, né? Você coloca o valor correto, que daí o sistema já vai entender que tudo é tributado. Agora, quando não for tributado tudo, coloca só o valor que é tributado e o que for pedágio, o sistema já vai entender que tem que ir dali para o campinho outro, tá? E com relação aqui o lançamento, para terminar, o frete, gente, ele existe em decorrência de alguma nota fiscal que foi lançada e precisa de transporte, tá? Aqui embaixo, que a gente costuma selecionar a nota fiscal, só que a gente não pode digitar a nota aqui, tá? A gente sempre tem que vir ou nessas flechinhas aqui do campo fatura, ou dar um duplo clique, ou dar um F12, tá? A gente tem essas 3 opções para abrir o FIS-FL 050 e puxar a nota fiscal relacionada ao conhecimento de transporte, tá? A gente tem um parâmetro no sistema que define se o vínculo da nota é obrigatório ou não, tá? Então, esse parâmetro também vai estar na documentação que a gente encaminhou para vocês, tá? Vai encaminhar para vocês. Ele é lá do ADM-FM 014, tá? Eu vou abrir ele aqui rapidinho.
Então, o que que esse parâmetro aqui faz? Ó, obrigar a informar a nota fiscal no lançamento de frete manual. Se ele tiver com valor 0, não é obrigatório. Então, você pode processar o frete sem puxar nenhuma nota relacionada. Mas se ele tiver com valor 1, é obrigatório informar a nota. Então, se você o parâmetro está com valor 1, você tentar processar sem nenhuma nota vinculada aqui, o sistema vai barrar e vai te avisar até você vincular a nota fiscal. Nesse caso aqui, como é só fins de exemplo, eu não vinculei ela não, tá? Eu coloquei que não é obrigatório, mas se eu quisesse vincular, era só vir aqui, ó, colocar um período de data, então eu vou pôr 1/1. Opa. Deixa eu dar um F2 aqui para limpar, por conta da data. Vou puxar aqui, ó, situação emitida, emissão própria, porque eu que estou vendendo. E vou dar um F4. Ó, vou selecionar essa primeira aqui, ó, e vou confirmar. Quando eu confirmar, ele automaticamente vai puxar os dados aqui, tá? Esses dados aqui, eles puxam lá do cadastro de pessoa, então no meu caso, como não tem um CPF ou um CNPJ no cadastro de pessoa, não puxou, tá? Então, ó, eu vinculei essa nota aqui e aqui eu não vinculei nenhuma nota. Como o meu parâmetro não está obrigando, eu consigo processar sem a informação. Mas é sempre importante colocar, porque é uma informação que vai para o livro fiscal, vai para o SPED depois, tá? É só se em alguma situação específica a empresa precisar lançar sem nota relacionada, que daí dá para usar ali as validações do parâmetro para não obrigar, tá? Pode dar continuidade, fazendo favor, Dai. Ok. Antes do processamento, a gente pode colocar uma observação. Essa observação, se você desejar colocar, ela vai para o livro fiscal, ok? Então, posso colocar ali um imposto, alguma coisa que você precise colocar. Só colocar aqui, ó, digitar e confirmar, tá? Depois que a gente processar o livro fiscal, a gente dá uma conferida. Temos também o botão de despesa, caso você queira colocar uma despesa específica, diferente da despesa padrão, ok? Então, você pode digitar essa despesa. Ela vai ficar gravada lá na duplicata, depois a gente mostra para vocês. Era 555 centro de custo, né? Uhum. Beleza. Aí já informei aqui o centro de custo e o percentual de rateio, porque às vezes a gente tem um frete que tem lá no financeiro, mas um percentual vai para um centro de custo, outro vai para outro. Nesse caso aqui a gente vai colocar 100% nesse, só para a gente ter a informação ali para conferir, mas aí vocês podem ir acrescentando novas linhas aqui, ó, e colocando os respectivos rateios que vocês precisarem. Beleza, Dai. Okay. Tem o botãozinho consistência. Esse botãozinho, gente, ele geralmente é utilizado por clientes que utilizam o processo de simulação de frete lá no TRFM 061, onde você cadastra as tabelas lá de frete e faz a simulação para ver qual é o destino, qual é a transportadora que vai ter um menor custo ou um tempo de entrega que você julga que seja o melhor tempo de entrega. Então, é só para você visualizar ali se teve uma diferença entre o valor calculado e o valor que está sendo lançado. Então, é para isso que serve o botãozinho de consistência, ok? O de duplicar, por exemplo, eu lancei lá um MAN e tinha 50 MANs, e só um que eu lancei que está processado, que está errado. Aí eu cancelei. Para eu não ter o trabalho de ir lá lançar tudo novamente, eu posso buscar esse arquivo cancelado, ir ali, duplicar o arquivo e depois só remover aquele que eu lancei errado e lançar ele novamente, né? Você vai remover ali com F8 e depois vai incluir uma nova linha e vai lançar ele ali da forma correta que precisa ser lançado, tá bom? O próximo passo seria processar. Processar.
processar aqui é o primeiro botão. Gente, a gente está falando man aí para vocês, é o seguinte, aqui em cima, depois que a gente digita a transportadora, tem esse campinho aqui de arquivo que é preenchido automaticamente. Todo lançamento de frete manual pelo sistema, ele sempre vai ter o nome do arquivo que começa com a palavra man, e depois tem um número aqui que é gerado pelo sistema, tá? Então, quando o lançamento é manual, vai ser sempre um arquivo man, com alguma coisa, e se o arquivo foi feito lá pelo processo de CONEMB, aí ele começa com C-O-N, começa com de conhecimento. Então, quando a gente falar MAN, significa que é um arquivo manual, tá? É um arquivo de frete lançado pelo ADFFP 021, que tem ali vários outros arquivinhos lançados aqui pelo componente, tá? Então, podemos processar, né? Isso. Vamos ver se ele vai validar alguma coisa da nota que eu vinculei. Ó, processamento efetuado com sucesso. Gente, esse componente aqui, assim que a gente lança um arquivo, o arquivo já some, tá? Por quê? Porque a gente tem que pensar na agilidade. Às vezes a pessoa tá ali, ela fica lançando o frete o dia todo, processa um, já confirma, já tem que lançar outro. Então, o próprio sistema já limpa a tela para o usuário já conseguir lançar os novos fretes que ele precisa, tá? Então, a gente lançou aqui, sumiu da tela, mas fique tranquilo que dá para a gente achar. Então, a gente vai por aqui a empresa, tá? A empresa 7. Para facilitar, eu vou colocar transportadora, porque se eu não colocar, vai trazer tudo quanto é frete de todas as transportadoras. Então, assim, a gente já diminui o filtro. Ele já gerou um número automático aqui, mas eu não quero saber porque eu não vou lançar outro. Eu vou aqui no finalzinho dessa linha, ó, e eu vou ver todos os outros arquivos lançados. Esse que eu lancei por último, provavelmente é esse aqui, ó. Tá vendo aqui que fica a data do lado, quem que processou o frete, o total dos fretes e tudo mais. Quando a gente dá um duplo clique nesse campinho, vai abrir o frete aqui na tela para a gente, tá? E tem um botãozinho aqui nesse componente, que é esse botão detalhar NF, que é para a gente consultar como que ficou o livro fiscal, tá? Desse arquivo. Então, se a gente clicar aqui passar o mouse sobre esse primeiro conhecimento aqui, clicar em detalhar NF, ele vai perguntar se eu quero ver o conhecimento ou a nota fiscal, porque a gente também consegue visualizar a nota fiscal que está relacionada ao conhecimento aqui por esse botão. Como eu não vinculei nota fiscal nele, né, eu quero ver só o conhecimento, eu posso clicar aqui. Vai abrir o FIS-FL 031, tá? E o FIS-FL 031, ó, vai gerar o imposto conforme eu digitei. Então, se eu digitei aqui que o valor líquido é 150, né? Ó, puxou aqui o 150, puxou o imposto conforme está lá. Agora, se a gente for olhar esse segundo aqui, ó, e clicar em detalhar NF no botão conhecimento, vocês vão ver que ele puxou o 150, que é o valor total, só que o imposto, ele já veio diferente. Então, os dois, eles têm a mesma regra fiscal. Se a gente vem aqui no botão item, ó, é a mesma regra fiscal nos dois. Só que daí, como eu digitei manualmente a informação diferente, o sistema sempre respeita o que foi digitado manualmente, tá? Então, a regra fiscal aqui é mais para fins informativos, tá? Porque o usuário pode mexer, pode alterar da forma que ele precisar para que o lançamento fique correto. Dá para deixar a regra para já puxar as coisas meio automáticas, tá? Então, quando eu digito ali, o sistema já puxa o CFLP automaticamente, por exemplo. A linha do imposto também. Mas aí, caso precise fazer manutenções, aí dá para fazer aqui pelo processo, tá? E nesse segundo caso aqui, ó, como tem a nota fiscal, se eu clico no botão detalhar NF e clico no botão nota fiscal, também abre a nota fiscal que está relacionada ao frete, tudo certinho. A gente consegue fazer essa consulta. Pode dar continuidade, daí. Abre o detalhamento da duplicata para a gente mostrar para o pessoal como que ficou. Uhum. Bom, abre as que foram geradas individual. Ali, gente, a gente tem as duas duplicatas de 150. Ali a situação é agrupada. Ok? Aí o estágio é liquidada. Se a gente clicar ali em movimentação, clique em movimentação, Carol. A gente vai ver ali as liquidações
e ali vai estar, ó, agrupamento de duplicata, ou seja, ela foi liquidada por agrupamento, mas gerou uma outra em aberto. E vai ter a informação das duas duplicatas ali, ok? Aqui já está aberto. Aí pode Então, dar um ESC, pode então, voltar. como nossa integração foi por fatura, né? Como foi por fatura, gerou uma duplicata para esse, uma duplicata para esse, agrupou tudo, gerando uma nova duplicata com esse número aqui. Vamos só conferir o Clica lá em número ali, duplicada, isso, duplicata. Agora vai ali no valor de nessa de recebimento baixo, do contas a pagar. aqui, Isso, né? isso. Olha o Aí eu número aqui tenho a em cima, ó, duplicata com o valor total, que é a duplicata que eu vou pagar, ok? Com a data de vencimento do dia 20, conforme a que gente ficou informou. como título não conferido, igual está informado aqui do lado, ó, porque assim, a anterior está como liquidado porque teve o agrupamento. Aí, quando agrupa, fica com a situação liquidado. Mas essa daqui está puxando os dados tudo certinho, ó. Título não Ó, conferido, o número está batendo também, ó. 22, 51, 23, 65. É a o rateio, transportadora 12, o rateio. Então, livro de custo, tudo funcionou certinho. certinho. Acho que a única coisa que faltou mostrar é a observação que a gente digitou, né? Tenta abrir a duplicata. A duplicata. É que a observação é do livro Ah, a fiscal, observação né? é do livro fiscal, isso mesmo. É só uma coisa muito importante, pessoal. Quando eu faço um lançamento e o tipo de integração da duplicata é fatura, e eu preciso cancelar, por algum motivo, vamos supor que uma dessas faturas ficou, uma dessas faturas não, um desses conhecimentos ficou com o lançamento errado. Qual é a nossa orientação? Cancela tudo e lança de novo. Por quê? Eu preciso que o meu financeiro seja cancelado de forma correta. Então, se um lançamento ficou errado e a integração foi por fatura, eu preciso cancelar tudo. Agora, Uhum. digamos que é uma integração por conhecimento, eu posso apenas cancelar aquele conhecimento que ficou errado e fazer um novo lançamento, tá bom? Dá para a gente fazer um rapidinho, só mostrando. Então, vou só mostrar aqui, ó, o conhecimento. Se a gente clicar no botão de observação, ó, veio a observação que a gente digitou lá, ó, teste webinar, lançamento manual de frete. Então, é uma informação que vai para o livro fiscal. E aqui da parte do cancelamento que a Daiane acabou de falar, ó, eu estou tentando desmarcar o primeiro para eu poder cancelar, só que não deixa, ó. Então, eu posso cancelar isso aqui, Dai, para a Pode gente. cancelar. Vou Cancela cancelar. tudo. Uhum. Ó, Ok. processo efetuado com sucesso. Então, ó, cancelou, limpou a tela. Só que se a gente consultar aqui, ó, já tá Só um detalhe, vermelhinho, ó. tudo que tiver em verde, pessoal, é o que está processado, em vermelho é o que foi cancelado, Uhum. e tudo que tiver pretinho ali é que foi iniciado o lançamento e não foi finalizado. Uma outra coisa muito importante que a gente não colocou ali, mas que eu lembrei aqui agora, é que, por exemplo, eu lanço ali o conhecimento de frete, vamos supor o conhecimento de frete 25 da transportadora 12. Coloco a chave de acesso tudo bonitinho ali. Se por algum motivo eu não finalizar aquele conhecimento de frete, e, por exemplo, chegar aqui amanhã e tentar lançar novamente, eu não vou conseguir porque o sistema ele vai validar que já está vinculado, mesmo você não processando. Então, assim, Uhum. o que você tem que fazer? Ou você vai lá e finaliza aquele lançamento, ou você remove aquele conhecimento daquele lançamento para você poder fazer um novo lançamento. A Uhum. Carol foi bem esperta agora, era isso que eu ia falar. Ah, eu não lembro qual foi o lançamento. Gente, esse componente ele vai ajudar muito. Então, se vocês puderem anotar, ele é um componente que, inclusive, quando um cliente liga aqui para a gente no suporte e a gente precisa identificar qual foi o processo, onde foi feito esse lançamento, a gente usa esse componente, ok? Olha Então, ali só. eu vou ter a lista de todos os lançamentos do conhecimento. Eu posso colocar a transportadora para filtrar, né? Pegar somente daquela transportadora que eu preciso, para eu poder identificar ali qual é o lançamento para eu cancelar ou, né, ou para eu processar da forma que você precisar fazer. Uhum. É porque muitas vezes a pessoa até processa o frete,
né? E depois nem lembra que processou, ou uma outra pessoa acabou processando, ela vai lançar e fala, ó, já, o frete já está vinculado, já tem frete lançado. Então, vindo aqui no ADFFL 014, procurando pelo número do conhecimento e de preferência o número da transportadora também, aí vocês já vão conseguindo saber, lembra que todo arquivo tem um nome, ó. Então, vocês podem entrar, né, nos arquivos que tem esse nome aqui, por essa tela mesmo, para poder ver, ah, foi lançado, não foi, está cancelado, está incluído indevidamente, eu tenho que remover, enfim, aí vocês veem aí a tratativa, mas pode anotar aí o ADFFL 014, que ele ajuda muito nas consultas. Aqui no suporte a gente usa um monte mesmo. Então, Dai, se você quiser ir falando mais alguma coisa que você lembrou, eu vou lançar agora um arquivo, só que por integração, por conhecimento. Ó. Então, ele puxou aqui como fatura, mas eu coloquei conhecimento, ele deixa trocar sem problemas nenhum. E eu vou colocar aqui mais para a gente simular o cancelamento, tá? Então, aqui, tipo de despesa, venda. Colocando números bem aleatórios aqui. Vou colocar um outro também, só para a gente mostrar que um dá para selecionar, o outro não precisa. Então, ó, viram, conforme eu for dando tab, ele já vai criando a linha de imposto, tá? Esse daqui, eu não vou acrescentar observação, não vou acrescentar nada, tá? Eu quero só processar, Carol, porque... só mais uma já era. informação. Não, depois você pode fazer um novo teste que envolve mais a área fiscal, mas se o usuário ele precisar informar Mais uma outra impostos, linha de né? imposto, ele também consegue, né? Consegue Ok, sim. depois, se você puder fazer uma simulação assim para o pessoal. Sim, mostro sim. Vou colocar aqui, eu coloquei empresa 12, por isso que não puxou. Ó, então esse daqui é o arquivo que eu acabei de lançar. Eu não quero cancelar tudo, só esse frete aqui que eu lancei errado e depois eu lanço ele sozinho. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui em marco ele e clico em cancelar. Quando eu mandar cancelar, como a integração foi por conhecimento, esse frete já está com a situação cancelada. Ó. Então, quando a gente está lançando, fica normal, né? Depois que a gente processa, fica processado verdinho, e depois fica com a situação cancelado, tá? Aí, se eu vier aqui consultar, vou clicar aqui no detalhar NF, conhecimento. Tá com a situação excluída, tá? Porque nota de terceiro, sempre que a gente cancela no sistema, tem que ficar com a situação excluída para a gente conseguir relançar. Então, o sistema já ajustou aqui certinho. E se a gente detalha a duplicata, ele só vai abrir a duplicata desse sozinha, porque esse tipo de integração não tem o agrupamento. E a duplicata tá como cancelada no financeiro. Então, tá certinho, tá? Então, vou mostrar aqui o que a Dai questionou agora, tá? Que é a respeito de manutenções. Então, lembra que esse componente aqui, ele é bem maleável. A gente consegue fazer, né? Pintar e Bastante bordar aqui coisa. que ele vai deixar. Uma outra coisa, pessoal, por exemplo, eu comecei a fazer um lançamento, a Carol criou a capa ali. Aí ela lançou um conhecimento, eu não vou dar continuidade, eu quero remover esse MAN. Para remover, gente, é só remover primeiro, dar um F8, remover o lançamento ali, o conhecimento, e depois clicar F8 novamente, que vai excluir a capa, e F3 para salvar. Aí essa capa Já ela vou já não fazer vai também. existir mais, tá Ó, bom? então, eu tenho aqui a linha do ICMS, porque a minha regra fiscal só tinha a linha do imposto 1. Aí, se eu quiser incluir o imposto 5 e o 6, que é PIS e COFINS, ou eu clico aqui no maisinho, tá? Ou eu vou no F5 do meu teclado, ó, eu informo aqui o código do imposto, tá? Que é o imposto 5, que é COFINS, coloco o CST da COFINS, tá? Não sei, por 49. Coloco a base de cálculo, a alíquota. Aí,
Ó, o valor do imposto ele já até calcula automático, tá? E, não, incluí errado, não era para ter aqui essa linha de COFINS. Eu venho aqui e removo. Ou venho aqui no X, ó, ou vou no F8 do teclado que ele remove. Aí, para excluir o arquivo, igual a Daiane estava comentando, ó, eu tenho que remover primeiro os conhecimentos relacionados ao arquivo, né, Dai? Isso. Então, ó, vou dar aqui um F8, removi. E agora eu quero remover até esse arquivo, porque eu quero jogar ele no mar do esquecimento. Acho que nem precisou, né? Primeiro remove e depois F3 para salvar, Carol. Remove. Tá. F3. Vamos limpar aqui para ver. Isso. Ó, Tá já vendo que ele sumiu. já sumiu. O último que tá ali foi o lançamento que a gente fez e cancelou. Sim. É que ele ficou um número ali, porque o sistema já entende que quer lançar outra, ele já gerou uma nova numeração, mas aquela ele excluiu. Bom, vamos duplicar algum, né? Também, para mostrar a funcionalidade. Então, esse daqui, ó, eu cancelei, né? Eu vou clicar no botão duplicar, ó, já gerou um MAN com número final 550. Então, ó, se eu vim aqui número 12 e puxar aqui, ó, esse que é o arquivo duplicado. Aí, só esse segundo aqui que eu lancei errado. Beleza, eu removo, né? Faço o ajuste que eu tenho que fazer. A base não era 150, é 200. Já vai arrumando aqui que na hora que você processar, ele já vai levar em consideração esses novos ajustes, né? Você pode fazer o processamento normal. Que eu me lembro era isso. Não estou me recordando de mais nenhuma situação, pelo menos nem fiscal, nem faturamento que tenha a respeito do módulo de frete. Acredito que dá para a gente começar a ver a questão das dúvidas, né? Se o pessoal tem alguma dúvida, vamos Sim, dar pode uma ser. olhadinha aqui. Aí. Meninas, Oi. Simone. Por enquanto não tem nenhuma dúvida aqui. Vamos dar um tempinho para ver se alguém tem alguma dúvida. E caso ninguém tenha nesse momento, se quiser mandar para a gente depois, aí a gente reúne aqui na CS para mim e para a Ellen, e aí a gente tira com as meninas, tá bom? Uhum. Ok. A gente vai dar uns 3 minutinhos aqui? Pode ser, acho que dá tempo. Tem uma aqui no chat que é qual componente mesmo que simula os fretes? A Márcia está perguntando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é o ADF-FM017, se eu não estou enganado, Carol. Deixa eu conferir aqui. Eu mandei aqui. Acho que é isso, ó. Caso Manutenção de item. Na verdade, não é um componente só, tá, Márcia? Tem alguns componentes que é utilizado para fazer ali a configuração, tá? Mas um dos componentes que é utilizado no processo é esse ADF-FM017, que é a tabela de preço, né? Que cria a tabela. Deixa eu pegar aqui o componente que simula. Victor, é a ADF-FP017 que simula. Tá. Victor, a gravação ficará disponibilizada lá no YouTube depois, tá? É esse aqui, ó, simulação de frete calculada do documento. Aqui você pode, lembrando, gente, que tem que entrar em contato com o setor de serviços para estar fazendo um treinamento, porque é um módulo bem complexo, né? E depois de configurado, ou você pode colocar os dados de forma manual, ou você pode filtrar uma nota fiscal específica e fazer a simulação de frete. Isso aí, nesse caso. Isso. A simulação de frete também, gente, ela é muito utilizada quando eu estou emitindo uma nota fiscal lá dentro do TREFM 061, tem um botãozinho que eu aciono a opção de simulação de frete e eu faço a simulação de frete ali e eu seleciono qual é a transportadora que vai melhor atender a minha necessidade, ok? Isso. Meninas, tem algumas perguntas ali, se vocês quiserem compartilhar a tela agora. Ali no Slido. Isso. Vamos ver. Eu não sei se eu vou conseguir marcar como... eu vou dando baixa nelas aqui, tá? Tá, beleza. Quer que eu leia as perguntas? Sim. Pode ler. Eu tô tentando abrir aqui,
Mas enquanto isso, pode ir lendo para a Então, gente, por favor. então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é qual a previsão para sair atualização nos componentes de frete? Como está o roadmap? Vocês querem Aí responder? teria que verificar com o pessoal do desenvolvimento, né? Eu não sei dizer como que tá essa questão de atualização do frete, não. É que Essa assim, teve, questão, teve a uma gente, atualização recentemente no ADFFP 021, por uma questão que o botão ali de cancelamento, ele ficava chumbado, isso foi tratado, tá, gente? A gente estava Uhum. tendo bastante problema em relação a isso, isso foi tratado. Que eu saiba é isso. Os demais componentes, os de lançamento, que é muito utilizado também, que é o ADFFP 006, 008, eles estão funcionando normalmente. Caso o cliente que esteja fazendo a pergunta tenha alguma manutenção aqui conosco, né, pode estar passando para a Simone e a gente valida com o PO para poder dar um retorno. Mas, assim, atualização de alguma melhoria, que eu saiba, não tenha, tá? uhum. Também não me recordo de nada, não. A gente vai estar mandando um link de pesquisa de satisfação. Essa pesquisa de satisfação, vocês também podem dar dicas para a gente do que vocês gostariam que de melhoria no processo, assim como vocês também podem estar cadastrando na central colaborativa, tá? Eu já peguei a pergunta aqui e já estou passando para o PO. Assim que a gente tiver uma posição deles, aí a gente envia para vocês também, que participou da webinar. Combinado? Esse tendo em vista de defasados aqui é a mesma coisa, então eu vou estar Eu dando. acho que é a continuação da pergunta. Assim que a gente tiver uma resposta, eu envio para vocês. Vocês Se a poderiam. pessoa puder detalhar também qual é Qual é o A qual é a processo, né? situação em específica, porque aí vai facilitar bastante na hora da gente conversar com o PO, tá bom? Isso. Uhum. A Ellen, vou pedir para a Ellen colocar já o link da pesquisa. Se vocês também já quiserem fazer na pesquisa e dando essa sugestão de melhoria, vai ser bom, tá? Aqui sobre uma webinar de administração de frete, eu acredito que dá sim para a gente tratar essa situação numa webinar, né, meninas? A gente vai ver para os próximos meses e a gente divulga para vocês a data, certo? Uhum. Beleza. Eu Acho tô que dando essa uma olhada daqui aqui é no chat. continuação também, né, da primeira pergunta, certo? Pio já tem solicitações. Eu acredito que é continuação, sim. É que a questão do PO aí tem que analisar diretamente com ele. Então, por isso que a gente precisaria saber exatamente qual que é a solicitação específica que está em aberta, né? Para a gente conseguir avaliar. Então, depois avisem aí as meninas que a gente corre atrás de ver como é que está o andamento, sim, tá? Isso, chama a gente no WhatsApp, ACS, ou manda no e-mail, essas solicitações que a gente pede uma atenção para o PO, e aí qualquer coisa a gente marca até uma call, tá? Com o cliente, para estar conversando sobre essa situação do frete, tá bom? Mais alguma dúvida? Gente, cadê as dúvidas? O processo de frete manual sempre gera bastante dúvidas. A Sim, gente a gente tentou, a fez gente um tentou da outra trazer vez. aqui, gente, as dúvidas mais frequentes, que a gente sempre tem atendimento aqui no suporte. Mas às vezes pode ser que a gente deixou, né, passar batido alguma coisa aí, se vocês puderem perguntar, a gente já responde. Sim, é porque a ideia seria mais falar do ADFFP 021 mesmo. O módulo de frete em si, ele tem várias outras coisas, né? Tem essa questão que a Dai comentou a respeito de simulações de frete, tabela de preço, tem o processo de importação, que é o processo do CONEMB, do DocCob, de outros arquivos aí, né? Porque assim, aqui a gente está falando de algo manual, mas as transportadoras, o que elas costumam fazer? Vão lá, geram um arquivo com vários fretes, seja da matriz, seja das filiais, fica um balaio de gato o negócio. Tem vários e vários fretes lançados ali, e no sistema tem como importar o arquivo para facilitar o lançamento. Para isso, a regra fiscal tem que estar configurada certinha. As transportadoras precisam estar vinculadas como matriz e filial para o sistema deixar processar. Tem o arquivo de cobrança também que processa, de ocorrência, de notifis, só que daí, né, tem várias coisinhas mesmo. Então, como webinar, a gente tem que ser um pouco mais objetivo, né? Tratar ali aquele assunto específico, mas dá para ir
fazendo outros com esses outros assuntos também, viu? Isso. Como não tem mais nenhuma dúvida, então a gente vai estar encerrando. Tem mais uma aqui. Não seria uma solicitação específica. O PO falou que o correto é fazer frete e uma reformulação total. Por isso, perguntei do roadmap. Sim, ele tem um projeto, né, para estar reformulando essa situação do frete, só que isso ainda não tem uma previsão, tá? Já está reformulando todo o processo de frete. Assim, Sim, tá acontecendo uma prioridade, né, com relação a arquivos fiscais, exigências legais, né? Mas é algo que ainda não tem uma data definida, né? Tá aí, tá no radar, né? Mas ainda não temos notícias. mas assim que a gente tiver uma posição, aí a gente vai estar divulgando para vocês, tá bom? Meninas, eu queria agradecer a participação de vocês, a parceria e a participação de todos os clientes também na webinar. Eu acho que é muito bom a gente saber que vocês estão participando, que vocês estão questionando e gostando desse momento. E para a gente levar isso a fundo e cada vez mais ter opções de temas, e ter esse momento, a gente gostaria que vocês nos ajudassem preenchendo esse formulário que a Ellen colocou aqui no chat, tá? Que é uma pesquisa de satisfação referente ao conteúdo que as meninas apresentaram, mas também é uma pesquisa referente a esse momento, o quanto agrega isso para vocês, tá bom? Se vocês puderem nos ajudar. Obrigada, meninas, foi muito bom a participação de vocês. Obrigada, a gente agradece também o convite. Estamos à disposição, né? Caso vocês precisem, caso tenham alguma dúvida, né? O objetivo é tornar o assunto cada vez mais claro, então podem contar com a gente. Certo, até a próxima. Até. Tchau, tchau, Até, gente. tchau.